Que alegria ver um teatro cheio para pensar o tempo. E que alegria vir aqui com a Mir, porque antes de eu ser juíza, eu era produtora de teatro. E eu tive o privilégio de produzir um espetáculo protagonizado pela Wanda Lacerda, que o Amir era o diretor. Então, trabalhar com a Mir e voltar ao palco com a Mir é tão emocionante, especialmente para tratar do tempo, né? Que é o que esse espetáculo fala com a gente. E eu sou juíza já há 24 anos, depois do teatro eu resolvi fazer um concurso e trabalhei muito tempo numa vara de família, escrevi 2 livros sobre o fim do amor, os relacionamentos, os desgastes das relações interpessoais. E quando migrei para essa vara, que é uma vara que trata do envelhecimento, das doenças que se associam ao envelhecimento e dos conflitos que aparecem com o tempo, a única maneira que eu tive assim, de sobreviver sem me angustiar e sem querer me matar era escrevendo um livro, que é assim que eu costumo resolver minhas angústias, ou vai para terapia ou escreve. Então, escrever essas histórias foi uma maneira de enfrentar a impotência que a gente sente e o desamparo que a gente sente com a iminência do fim. E quando eu dou aula sobre velhice para alunos muito jovens, eu começo dizendo que eu tenho uma péssima notícia para dar para eles, é que vamos todos morrer. E lidar com essa finitude, depois de escrever essas histórias e de compreender a potência que o tempo presente traz, me fez enxergar a velhice de um outro lugar. Que assim, é um momento quase libertador, quando a gente tem sorte de adquirir a consciência da nossa finitude e de compreender a riqueza que é a nossa condição humana, que é tão precária, tão contraditória, tão errante, e que apesar disso tudo, a gente tem assim, rompantes para viver grandes paixões, para se envolver em grandes histórias, para ter curiosidade, para viver a vida. E essa cena ali, quando eu vi essa cena da morte dessa mãe, era tão trágica, porque é um pouco como eu me senti ouvindo essas histórias. Sabe o herói, aquele herói da tragédia, que dedicava a vida dele a lutar contra o destino para no final perder? Essa é a história de todo herói. O herói nunca vence no final, quem vence é o que está escrito. Mas ele é herói por isso, porque ele acredita que pode desafiar o destino e dedica a vida desafiando o destino. A vida da gente é um pouco um ato de heroísmo. A gente dedica a vida a conviver com o outro, a usar o tempo que a gente tem para grandes coisas e para as coisas mais mesquinhas, achando que vai vencer o que afinal acontece, que é o fim. E aquela cena da morte, eu achei uma cena trágica, assim, me emocionou profundamente. E essas histórias, engraçado, que eu não tinha assistido o espetáculo, mas a reflexão sobre o tempo passa pelas questões que estão aqui na peça e que de alguma forma aparecem no livro. Que são essas questões, a primeira delas é assim, quando é que a gente envelhece? Que momento da vida que a gente fica velho? E essa era uma pergunta que eu comecei a fazer quando escrevi as histórias, e fiz essa pergunta para minha mãe na época. Ela tinha 77 anos. Eu falei assim, em que momento da vida você se percebeu velha? E a resposta foi imediata, eu não sou velha. E aí eu falei, mas velhice é um dado etário, a gente é criança, a gente fica jovem, a gente amadurece e a gente fica velho. Então, ela falou, André, a gente é criança e a gente quer ficar jovem para ter liberdade, para aproveitar a vida. Quando a gente fica jovem, quer a maturidade para ter autonomia, independência. E depois que a gente fica velho, a gente vai querer o quê depois? Só que depois da velhice, tem mais velhice e tem vida cada vez mais. A Nora, dando a aula dela de longevidade, ela traz uma realidade que é concreta. Em 2065, nós seremos 70, nós não estaremos mais aqui, mas quem estiver aqui viverá num país com 78 milhões de velhos. E como é que a gente faz para tornar esse momento da vida
um momento potente e interessante, sem se render a essa sociedade do consumo que a gente vive, que impõe um padrão de beleza, de juventude, de potência, que é incompatível com o envelhecimento. Se vocês pesquisarem rapidinho no Google, tem lá velhos, aí imagens, é o velhinho pulando de asa delta, o velhinho na academia, o velhinho namorando uma mulher gostosa, a velhinha com uma cara de 40 anos no máximo, porque é proibido envelhecer nessa sociedade. Essa sociedade proíbe a gente de ficar triste, proíbe de envelhecer e proíbe de morrer. Tudo que vai acontecer é proibido. Então, a invisibilidade que a velhice traz, e que aqui fica muito bem tratada, especialmente a invisibilidade da cuidadora, porque a velhice de quem não tem nada e de quem é de uma classe social que não tem dinheiro é infinitamente mais invisível do que a velhice de quem tem dinheiro. Essa velhice que pensa assim, quem vai cuidar de mim, é uma velhice que diz respeito à nossa formação social. Enquanto grupo social, a gente precisa dar visibilidade à velhice, porque uma pirâmide como a nossa, que mata 63 mil jovens por ano, entre 15 e 29 anos, a maioria negros e pobres, essa mesma sociedade envelhece mais. E quem sustenta a pirâmide da sociedade é a juventude que a gente está matando. Então, o que perversamente nós temos conseguido é matar os nossos jovens e tornar os nossos velhos invisíveis. Então, que bom que vocês trouxeram essa pauta da velhice para o palco, porque o teatro, na minha vida e na minha percepção, é um espaço transformador. Se na política a gente não tem conseguido mudar o rumo da prosa, se a gente não tem conseguido dar efetividade a políticas públicas, o espaço de transformação e de consciência, de percepção do quanto a gente precisa avançar, é o espaço da arte. Então foi muito bom ver essa casa cheia, pensando o envelhecimento e coletivamente rindo e se angustiando, porque é assim que é a vida, né? Nada acontece de uma forma plana, embora tenha voltado aí à moda a expectativa de um mundo plano. Tem até ministro que acredita que o mundo é plano. O mundo não é plano. E o mundo não é plano nessa perspectiva. A gente vive tudo ao mesmo tempo. A gente é feito das maiores alegrias, das maiores tristezas, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. E não tem nada de errado nisso. A velhice é mais um episódio dessa nossa condição. Então, parabéns para vocês. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. Eu queria dizer que ao final do debate vai ser sorteado um livro da doutora Andréia. Velhos são os outros. Velhos são os outros. Maravilhoso, eu li de uma tacada só. Olha, livro. Velhos são os outros. Maravilhoso. Sou eu? É tão complicado. O diretor faz o espetáculo, se coloca inteiro ali, se expõe inteiro, os atores se expõem inteiro também. Depois de falar depois do espetáculo, nem sei o que falar. Tudo que eu tinha para dizer a respeito do assunto, vocês viram. Tá tudo aí, como a Andréa falou, o teatro é uma linguagem poderosa, talvez a única linguagem capaz de nos manter vivos, capaz de nos religar à nossa ancestralidade e capaz de nos revelar a nossa contemporaneidade. O resto é virtual. Então, o teatro é essa possibilidade fantástica. Então, tudo que poderia se dizer, eu poderia dizer, eu disse aí através
desse texto maravilhoso do Herto e dessas duas atrizes do caralho. Muito legal mesmo. E sempre uma coisa que eu falo, para mim é um espetáculo sobre viver muito. Não é um espetáculo sobre morrer. Nem é um espetáculo sobre envelhecer. É sobre viver muito. Sobre viver muito, você passar por todas as coisas que você passa na sua vida, passar por todas as dores, por todas as alegrias, por todas as surpresas, por todos os olhos, por todos os amores, tudo que você vê. Você está vivo, você está sujeito a estar vivo. Então, para mim o espetáculo é sobre viver. Cada um tem uma vida, cada um tem uma coisa, mas é sobre a vida o espetáculo. Não é um espetáculo sobre a morte, sobre a beleza e a tragédia da vida, conforme a Andréa falou. Entende? O sentido trágico da vida. É sentido trágico porque caminha inexoravelmente para um fim. Não é? A tragédia é isso. Quando o Édipo entra em cena, a gente não sabe tanto que a gente não é tão ligado nisso, mas os gregos sabiam, quando ele entrava em cena, falava lá, ele que vai se fuder no final. Ninguém achava, é igual a Paixão de Cristo, ele vai se fuder no final. Quando começa, todo mundo sabe. E se não se fuder no final, a gente fica puto da vida. E já pensou alguém chegar, um soldado americano chegar e salvar Jesus Cristo e tirar ele da cruz? As velhinhas vão gritar, bota ele lá, pendura ele, bota lá, bota. Entende? Porque inevitavelmente caminha para isso. Esse é o sentido trágico da vida. Os gregos sabiam disso. Então o herói trágico, quando entra em cena, ele caminha inexoravelmente para um fim que está traçado, por um destino que está traçado pelos deuses, e ele não escapa desse destino. Assim nós também. Cada um de nós é um herói trágico. Cada um de nós tem um destino, cada um de nós tem um Alzheimer, cada um de nós tem um filho, tem uma filha, cada um de nós tem uma saúde, cada um de nós tem uma saudade, cada um de nós tem uma alegria, temos tudo. E caminhamos inexoravelmente para esse fim, para esse sossego. Mas eu nunca penso que eu estou caminhando para esse fim. Eu penso que eu estou cada vez mais caminhando para mim mesmo. Né? Para mim, há muito tempo que a minha cobra está mordendo o próprio rabo. Então, a vida da gente é igual a cobra que morde o próprio rabo. É presente, passado e futuro, tudo igual. Eu fico muito incomodado quando começo a falar de idade. Veio alguma pessoa dizer para mim que eu tinha 82 anos. Eu fiquei igual a mãe dela. Que isso, você está louco? Entende? Como é que você se sente aos 82 anos? Eu tive vontade de fazer um gesto obsceno para ele, mas não fiz. Entende? Então, a gente vive a vida da gente. Vocês viram o espetáculo é comovente. E tenho certeza que nenhum de vocês gostariam que ela se curasse do Alzheimer e fosse para Poços de Caldas passear. Seria insuportável ver. O Edson escreveu essa cena e eu cortei. Ele montou na peça, eu cortei, Andréia. Eu falei, eu falei assim, me desculpa, você é muito novo, eu tratei de garoto, a Poços de Caldas, né? Tirei. Então, as coisas são como são. O teatro é maravilhoso, é tristíssimo, é comovente, mas vocês não pararam de rir o tempo todo. A gente ri quando a gente acha que as coisas são assim, mas poderiam ser de outro jeito. Eu tenho um exemplo que fala, uma pessoa vai andando na rua, pisa numa casca de banana, se roda e pá, estatela no chão, a pessoa inevitável dá uma risada. E a pessoa se estatela lá no chão, você ri, é inevitável você rir. É engraçado? Não. É que poderia não ter acontecido. Você ri de uma coisa quando aquela coisa poderia não ter acontecido. Aquilo é um jeito de ser. As coisas são assim, mas podem ser de outro jeito.
Assim como essas mulheres viveram essa história toda, muitas outras mulheres vivem outras histórias e outras vidas. E todas estão inexoravelmente vivas, condenadas ao destino trágico que todos nós temos, a chegar num determinado final tendo cumprido o nosso trajeto. Eu não sei quando é que termina, como é que não termina. Eu tenho certeza, a meu respeito, que eu não vejo nenhum final do caminho na minha frente. A minha terra é redonda, não é quadrada não, nem plana. É assim. A minha cobra morde o próprio rabo. Eu me sinto muito bem assim, no momento, presente, passado e futuro. Dentro de mim é absolutamente tudo a mesma coisa. Absolutamente tudo. A pessoa que está falando aqui com você era a mesma pessoa que aos 7 anos de idade declamava um poema na escola primária sobre o 7 de setembro. Exatamente a mesma coisa. Tudo que tinha lá, nessa idade, eu cumpri. Tudo que tinha que fazer, eu fiz e continuo fazendo. Então, é a mesma pessoa cumprindo cada passo da sua vida, da sua existência, das suas possibilidades. Eu sou feliz, eu sou diretor de teatro, eu sou ator, sou bem quisto pelos meus companheiros de trabalho. A melhor coisa do mundo é o respeito dos seus companheiros de trabalho, né? O engenheiro pode gostar muito do meu trabalho, mas eu prefiro muito mais que um ator goste do meu trabalho do que o engenheiro. Entende? Embora eu goste muito da opinião dos engenheiros. Eu sou uma pessoa satisfeita. Nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser teatro. Só fiz teatro. Tudo que eu sou, eu devo ao teatro. Tudo que eu tenho, o teatro que me deu. Sou grato ao teatro. Eu me dou a ele, mas ele se dá generosamente a mim. Todas as pessoas que conseguem se entregar definitivamente ao teatro são extremamente bem recompensadas. Vivem eternamente. Cada minuto no palco é uma eternidade. Uma eternidade, cada personagem desse que recebe a vida através da vida dessas pessoas maravilhosas que são os atores. São os atores que inventam o teatro. Não é o teatro que inventa os atores. São deles todos os méritos e as possibilidades. Adoro o teatro, adoro os atores e vou parando por aqui, porque o diretor parece o Adelmar Júnior. Começa a falar, não para. E para você, como foi escrever um texto, você que é o mais jovem aqui no palco, escrever um texto tão rico assim sobre o envelhecimento? Boa noite a todos. Na verdade, eu não sou mais jovem, eu tenho 72, mas eu tenho botox. Feito a barba. Eu acho que existe um Ayrton antes desse trabalho e depois. Eu sabia muito menos sobre a velhice, sobre a passagem do tempo, antes de mergulhar nesse universo. E tem uma frase da peça que diz: o tempo é do lado de dentro. Isso para mim significa muito, porque quando a gente começou o trabalho, também teve uma outra palavra que foi muito forte, que foi celebração, né? Que você desde cedo falou: olha, isso aqui é uma celebração à vida, não é um chororô, não é um muro de lamentação. E o que eu levo desse trabalho é a certeza de que a passagem do tempo tem que ser uma celebração, tem que ser uma ressignificação de quem a gente é, e não num lugar de lamento, de perda. Pelo contrário, eu acho que é um lugar de soma. Acho não, tenho certeza. E esse trabalho, junto com as pessoas reunidas que dizem muito sobre isso também, né? A gente vê a Vanja, esse vulcão, né? A mulher é um vulcão. Essa aqui é um vulcão também, ela é um pouco mais moça, mas também é um vulcão, né? Aí pega esse garoto aqui de 7 anos, que vai trabalhar todo dia de pau duro. Aí você fala: caralho, né? Todas com pau duro, com buceta, sabe? Quente, né? E a nossa cultura, como você mesma disse, a gente
incitado a ser magro, né? Ser jovem e a estar sempre feliz. A gente é incitado a mentir a idade ou falar bem assim, nossa, muito obrigado por você achar que eu tenho 10 anos menos do que eu tenho. Por quê? Por que né, ter mais tempo de vida tem que ser algo ruim? Então esse trabalho me trouxe essa certeza de que o tempo é do lado de dentro, que a gente tem que celebrar a vida. Quem é mais jovem tem que valorizar mais os seus velhos, porque amanhã, se você tiver sorte, você vai ficar velho, né? Senão você pode morrer atropelado, cair de um avião, enfim, tem tantas possibilidades aí, né? E eu acho que a finitude também, na finitude não mora o pessimismo, mora justamente o otimismo. Como vai acabar, a gente tem que viver. Como vai acabar, a gente tem que amar. Como vai acabar, a gente tem que celebrar. E eu só tenho muita gratidão por todo o ensinamento que esse trabalho me trouxe e está me trazendo ainda. É isso. Olha, não é pergunta, é uma experiência de vida, porque estão falando tanto em envelhecimento e a minha família é de longevidade. Eu tive um pai-avô. Meu pai era mais velho que meu avô 1 ano. Meu pai me gerou com 67 anos. E minha mãe tinha 36 quando me gerou. Eu não sou a primeira filha, sou a segunda. E meu pai queria um filho homem. Então, depois de 2 anos que eu nasci, veio o homem. Então, nós somos 3 filhos. Meu pai trabalhou até 93 anos, saindo sozinho para a firma fundada pelo pai dele. E faleceu com 102. Só o último ano é que ele ficou na cama. E eu, quando dizia que não queria viver muito, meu pai falava, não limite a misericórdia divina. Eu considero meu pai um santo. Meu pai era muito religioso. Ele era de missa e comunhão diária. Ele acordava às 5 horas da manhã e às 6 horas ele estava na igreja de Santa Rita para assistir a missa. E a firma era Rocha Passos e Companhia, na Rua do Acre. Ele saía da igreja e ia para a firma. A minha mãe, ele trabalhou até 93 anos, depois ele deixou como gerente. Depois de 2 anos, a minha mãe fechou a firma e eu fui ajudá-la, pedi licença-prêmio, que eu sou professora municipal, e fui ajudá-la a fechar a firma. A firma foi fechada com 110 anos. Então é isso que eu queria falar para vocês. Minha mãe faleceu com 93 e eu fui a companheira dela, viajei muito com ela depois que me aposentei. E estou aqui numa luta, entendeu? Porque esse ano eu passei por uma aprovação e emagreci, então me sentindo um pouco, não muito jovem, mas ainda gosto de dançar. Hoje mesmo eu ainda alegrei no INCA. Eu fui lá no INCA, no HC1, teve a festa de Natal e dancei um pouquinho lá. Alegrei. Muita saúde. Saúde, 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 que é a maior riqueza da vida. Alô, alô? Alô? Tá bom. Eu sou médico, vou fazer 79 anos, não sou geriatra, mas vivo com um problema seríssimo. No Brasil, o velho não é respeitado. O fato da nora poder pagar uma cuidadora para mantê-la é um fato excepcional. A gente está vivendo uma situação que o velho, além de invisível, é indesejável e, se possível, abreviado até a situação de
saúde dele. A última coisa que ontem eu fiquei sabendo, e eu fico muito emocionado em ver, é que são os velhinhos que estão sendo punidos pelo o empréstimo consignado. Eu ouço isso todo dia. É o filho desempregado, é o neto desempregado, é o avô que ainda tem alguma renda, porque ele é funcionário, ou ele é aposentado, com essa merda de pensão que o INSS paga e fica o tempo todo querendo diminuir. Ele é que tem que fazer um empréstimo consignado. Como é que ele vai viver? Ele tem que sustentar o filho, o neto, às vezes, e os remédios. O remédio é uma coisa muito, 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 muito difícil na vida. Então, eu acho que a gente tem que celebrar, sim. Mas a gente tem que celebrar o fato de a gente não estar vivendo essa situação que vai piorar. Porque se os negros estão sendo eliminados, não tem emprego, quem vai pagar essa previdência? Infelizmente, nós não vamos estar aqui, não sei só o Albiadade, todo mundo não vai ver. Em 2065, não vai ter jovem para sustentar os velhos. Mais ainda, essa proposta de capitalização, não sei se vocês estão entendendo o que é isso, a proposta agora da reforma da Previdência não é de contribuição. O jovem desconta para poder sustentar o velho. Vai ser para o regime de capitalização. Desculpe estar dando aula nele. Eu fui professor, é muito chato, a gente fala muito, mas eu acho que isso tem que saber. As pessoas não estão entendendo. Quer dizer, o jovem, ele vai fazer uma capitalização para ele. Ele só é que vai poder se aposentar. Coitado dos velhos. O que está acontecendo no Chile, onde é citado toda hora, parece que uma pessoa veio de lá, está em alto nível aí no governo, que além de plano, acha que a Previdência precisa ser achatada. Vocês devem ter visto que o índice de suicídio nos velhos, acima de 80 anos no Chile, ultrapassou qualquer limite. Por quê? O velho prefere morrer para não ter que um neto sustentá-lo. Eu acho que isso é o fim do mundo, gente. Então, muito obrigado por essa peça. Pelo menos a gente sai daqui com alguma esperança. Obrigado. Duas perguntas para o autor da peça e para a juíza. O que te inspirou a escrever, assim, qual foi a sua... Se você tem experiências, né, que você trouxe para o seu texto, né, ou foi uma criação a partir da sua percepção, enfim. Se você se inspirou em alguma família ou em alguma vivência. E para a juíza, já que ela escreveu um livro sobre uma realidade próxima, né, que seria aí uma válvula de escape, né, do trabalho também, se a senhora pudesse relatar fragmentos ou um pedaço de uma passagem, né, do livro que a senhora escreveu e que vai ser sorteado aí, espero que eu ganhe. Bom, com relação à inspiração para a peça, o ponto de partida foi uma pesquisa que as atrizes fizeram. Elas fizeram cerca de 100 ou mais até, né? Quase 300 entrevistas com mulheres. E homens também. Mas a maior parte mulheres, né? Foi o grande material, foi pesquisa com mulheres, com perguntas sobre a vida, sobre a velhice, sobre a passagem do tempo. Isso foi o ponto de partida. A partir daí foram surgindo outros elementos também da vida delas. A gente também teve coisas muito interessantes, como por exemplo, a Vera, que é a cuidadora, esse nome surgiu e depois eu fiquei sabendo que a irmã da Vanja chama Vera. O surto pornofônico foi uma história que também a gente trouxe. A mãe dela viveu isso. Então teve esse mosaico de informações, aí a gente misturou tudo e eu construí essa trajetória da Nós,
especialmente essa curva foi totalmente ficcional, mas ao mesmo tempo foi amparada por todas as pesquisas. Então, teve essa mistura. Aí, essa pergunta sobre inspiração é sempre interessante porque chega um instante que a gente não sabe mais onde começou, onde termina, tudo se mistura, né? Mas o ponto de partida foram as pesquisas. Eu queria falar um pouquinho disso. Quando a gente foi chamar o Ayrton para fazer a nossa, não precisa não, porque quando a gente foi procurar o Ayrton para fazer a dramaturgia, né? Ele começou a marcar ensaios com a gente. E ele dizia, tragam as suas histórias. Tragam as suas histórias. A gente levava as nossas histórias, ele dizia, essa é muito boa. Vamos fazer essa de novo. Essa história da minha mãe teve um Alzheimer muito grave e teve essa história do surto clonofônico. Ele soube valorizar isso. A Claudiana também, a minha companheira maravilhosa, ela falou dessa... Eu nem queria muito, acho que não é uma história, mas a Claudiana, ela disse, não, vamos, é essa história, e o Ayrton também. Então, acho incrível essa arquitetura que o Ayrton fez, né? Dessa passagem da Norris indo embora e essa mãe que surta no final, né? Muito legal. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu lembrei aqui. Quando a gente estava nesse processo, eu usei também o Facebook para perguntar como era a passagem do tempo. Quando você se sentiu velho pela primeira vez, qual a cor da velhice, qual o cheiro da velhice. Esse material também foi muito rico e tem na peça muito disso também. Rugas 2. Rugas 2 também, depois do filme, né? E também sou eu, todo outro falando. Eu só quero dizer, quando elas me procuraram, você quer dirigir ou fazer um espetáculo sobre a velhice? Eu falei, nem morto. De jeito nenhum, só morto. Vamos fazer um espetáculo sobre a vida, sobre as coisas todas da vida. Pode até ter gente velha, mas não é sobre a velhice, de jeito nenhum. A cuidadora, ela não é velha. Você falou da cuidadora, né? É um personagem também muito comovente. Ninguém cuida dela. É o primeiro personagem de cuidadora do teatro. É uma profissão que cresce violentamente, rapidamente, e é a primeira vez que ele vem para o palco. Ele é apresentado. Daqui a pouco vai ter um monte de cuidadoras. Os outros livros que eu escrevi, as histórias são mais verossímeis, são alguns casos que eu observei que tinham começo, meio e fim muito parecidos com os processos. E essa foi a primeira viagem que eu fiz, só na ficção. Então eu observava, porque eu acho que qualquer contador de história vive de ouvir, de observar, de prestar atenção. Meu filho diz que eu não posso andar de táxi sem voltar para casa contando uma história, porque eu fico tentando ouvir histórias em todo lugar que eu vou. Então foi um trabalho de ficção, mas inspirado nos conflitos que chegam. E são conflitos de toda a natureza, desde disputa pela curatela, quando o velho tem dinheiro, e aí os filhos disputam, os filhos que somem com o pai ou com a mãe para o outro irmão não visitar, isso tem sido muito comum. Golpes dados em idosos em razão da vulnerabilidade para empréstimo consignado, para aplicação e investimento, que muitas vezes ele só vai resgatar dali a 30, 40 anos. Então, a tentativa no exercício da magistratura é garantir a autonomia sempre que possível, sem descuidar da vulnerabilidade que chega em alguns casos com a idade, que tinham processos assim, muito comoventes para mim, especialmente os do esquecimento, os processos em que tem alguém com Alzheimer, que a família precisa de uma curatela para poder administrar o patrimônio, são processos em que eu aprendi muito, porque se existe um lugar onde aquela regra comum que a gente escuta a vida inteira, que a gente colhe e planta, eu consigo assistir isso muito de perto, numa vara de curatela, numa vara de órfãos sucessões, porque dificilmente
quem não cuida dos afetos ao longo da vida tem um cuidado afetivo no final. E nem sempre é uma consequência lógica, porque às vezes a gente planta também e não colhe, a vida não é justa, é o nome do meu primeiro livro. Nem sempre acontece dessa forma, mas na maioria das vezes, quem é afetuoso, quem tece uma rede de cuidado, de responsabilidade, de amor, tende a ser cuidado na hora que precisa no final da vida. E é muito emocionante ver o cuidado de alguns filhos quando os pais chegam nesse momento, o cuidado até para que os pais sejam poupados de perceber o quanto eles estão vulneráveis, porque é um sentimento muito presente, né? Quando a pessoa vai ficando meio constrangido, quase que pedindo desculpa porque está envelhecendo. E o que eu tenho recebido de retorno com essas histórias publicadas, e os leitores me mandam mensagens e muitas vezes retornam com muita frequência, e talvez vocês tenham isso aqui nesse espetáculo, eu escuto muitas pessoas idosas aliviadas porque finalmente se sentem autorizadas a envelhecer. Envelhecer com toda a potência que tem na velhice, com toda a vida que tem na velhice, como um momento rico da existência, como o direito de viver da idade que tem, um dia de cada vez. E para ilustrar, você pediu um fragmento, eu intercalei as histórias, que são crônicas, com alguns depoimentos. E aí tem um depoimento aqui da Estela, que ela diz o seguinte: eu sinto falta de companhia, não das amigas, essas nunca me faltaram. Gosto de andar de par. Não posso dizer que não tive sorte, casei algumas vezes, sou o tipo de mulher que não nasceu para viver insatisfeita. No primeiro casamento mais longo, nasceram 2 filhas. Depois tive um casamento conveniente, não foi uma paixão. Amor para valer, eu vivi com meu 3º marido. Se dependesse de mim, era ele quem eu escolheria para envelhecer a meu lado. O problema é que ele se apaixonou por uma moça, vou fazer o quê? Eu tinha acabado de completar 65 anos, estava vulnerável, me sentia acabada, a pele mais seca, as rugas acentuando. Não que eu seja obcecada por beleza, mas é difícil ver o corpo deteriorando. Eu me exercito, faço musculação, só que a lei da gravidade é implacável. Exceto a gengiva, tudo mais vai para baixo. Também procurando companhia em sites de relacionamento. Tentei umas 2 vezes, mas não deu. Não por preconceito. Tenho amigas que namoram homens que conheceram lá. Não sinto falta de sexo. Sinto falta do abraço, do cinema de mãos dadas, de viajar, visitar museus, ler um livro ou assistir a uma peça e ter com quem comentar. Além disso, adoro carinho. Sou muito carinhosa. Eu tenho um amigo que, se não fosse dele, era tudo que eu precisava. Minha dificuldade é encontrar um homem que topa envelhecer comigo desse jeito quase adolescente. Acho que os homens são bem diferentes. Depois do Viagra, então, piorou demais. Eles estão sempre dispostos, com vontade. Uma vez, em um seminário da FUNARJ, há muitos anos, vi um filósofo francês falando do desejo. Ele dizia que não existe um homem sequer que não seja um déspota quando está de pau duro. Não é que ele tinha razão? Se eu tivesse que publicar um perfil em algum site, seria assim: mulher madura, interessante, independente, procura um homem inteligente e gentil para envelhecerem juntos. Sexo sem penetração. Você fez uma pergunta que eu ia fazer, e eu parabenizo as atrizes, né, e também você que escreveu, né, a peça. Eu trabalho um pouquinho com envelhecimento há uns 15 anos, e é um tema cada vez mais apaixonante, ou viciante. E eu trabalho com preparação para aposentadoria, né? E não sei mais se a gente tem que preparar, me perguntaram outro dia, né? Mas eu acho que a gente tem que se preparar para uma outra fase, né? O que eu gostei da peça, né, é que é como assim, a gente estivesse preparando para o envelhecer, né? Exatamente por algumas coisas que falaram aqui, né? Eu acho que tem preconceito, sim, né? Ainda tem, e ele é muito forte, por mais que digam que não, né? Eu ando falando com meus colegas, eu estou pensando tão bem com 67 anos, mas para que falar? Porque eu quero falar, e daí, né? E
gostado muito, por isso ver você com 72, né? Aí fazendo a peça, brincando. Mas assim, é que os alunos têm se despertado e às vezes é a partir de um avô, de um pai que está aposentando, que ele vem envelhecendo, por histórias familiares, né? E os jovens, quem me trouxe aqui, quer dizer, não veio, não pode vir, mas um aluno que me recomendou a peça, né? Porque ele está estudando isso, está fazendo uma monografia sobre isso, né? Então, fiquei muito feliz, né? Muito feliz e é muito bom, é viciante, viu, gente? Esse tema vicia e é muito bom envelhecer. Né? Quando eu levei minha mãe já com 90 anos, né? Problematologista, eu ficava, ela já faleceu há 10 anos. Eu ficava intrigada na época, eu estava começando a estudar sobre isso. E ela falava assim, Dona Milena, como é ter 90 anos? Minha mãe ficava olhando e eu do lado. Mas por que é ter 90 anos? Eu ficava meio intrigada. Aí ela falou para mim, Janes, é porque agora que a gente está tendo pessoas bem com essa idade. Minha mãe não teve Alzheimer, morreu relativamente bem, claro, né, com 93. Mas assim, ela perguntava porque a gente, apesar de ter estudado, né, mas a gente precisa saber como é que é ter essa idade, porque agora que as pessoas estão chegando a essa idade. Né? Então é muito bom falar de envelhecer, porque é muito bom envelhecer. Bom, eu só quero falar, acho que eu vou encerrar aqui. Eu só quero lembrar uma coisa que vi uma vez, não sei quem me falou. Qual a diferença entre o jovem e o velho? Aí a pessoa respondeu para mim, o velho sabe mais. Acabou? Não, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Eu sou a Kika, né? Eu sou uma das entrevistadas para essa peça. Elas foram até a mim para conversar. Eu tenho 54 anos e tenho um canal de YouTube que fala da maturidade feminina, chamada Atitude 50. A pergunta é para vocês duas, as atrizes. De tanto ouvir 300 relatos, tudo que o Facebook trouxe, que o autor, né, trouxe para vocês, no que mudou a maturidade de cada uma? O meu amigo que fez uma colocação aqui foi embora. Quando a gente começou a fazer esse espetáculo, pensar nesse tema, a gente começou a entrevistar as pessoas e isso foi dando um estímulo muito grande, porque nas entrevistas as pessoas ficavam muito felizes. Não era só uma entrevista, era um bate-papo profundo. Talvez por isso a gente tenha entrevistado mais mulheres, porque de uma certa forma elas têm facilidade em se abrir mais, em falar mais, sem muitos pudores, né? Como quando você se sentiu velha pela primeira vez, as mulheres têm muito mais facilidade, pelo menos as que a gente entrevistou. E é importante também dizer que dessas quase 300 pessoas, muitas jovens de 30, 40, 50 anos que quiseram, né, ser entrevistadas. Isso é muito interessante. Então, dizer que muita coisa mudou, né, desde o início desse trabalho. As entrevistas, elas foram acontecendo e a gente foi engravidando de informação, de vontade, de desejo de fazer uma revolução, né? A gente usava uma frase, delícia e revolução. A gente quer sim fazer um movimento, né? Como o seu livro faz, eu acredito que nós já estamos fazendo. Nós temos um canal no YouTube chamado Rugas, Pra Que Te Quero, em que a gente conversa temas, as pessoas sugerem temas. Temos também um terceiro produto que é uma vivência sobre o corpo que envelhece, que a gente começa a fazer a partir de janeiro. Já tivemos algumas experiências. Então, como se relacionar com esse corpo que envelhece, que dói, que gasta, que falha, né? Eu tenho certeza, Kika, que eu vou envelhecer mais consciente e mais feliz. A frase que o Amir trouxe sobre o velho, de ser mais inteligente, mais preparado, mais consciente.
e saber que eu não demoro muito chegar nesse lugar. E é muito importante para mim ter jovens nessa plateia. Né? A gente precisa conversar sobre isso com a juventude. A juventude precisa fazer esse movimento com a gente. Não é um movimento de velho, é um movimento de gente sobre vida, sobre espaço, sobre preconceito, né? Sobre direitos. Então eu posso dizer que eu estou mais inteligente, mais madura e principalmente mais sincera. Quando começava a aparecer a raiz do cabelo branco, sabe? As pessoas, aí eu olhava no espelho e tinha uma sensação de que estava cansada. E as pessoas falavam isso, eu corria para o salão para esconder as raízes, ou até mesmo pintava em casa escondendo as raízes. Teve uma hora que a gente, Claudiana, dizendo, tá tão bonito, eu fui no cabeleireiro falar para ele disse, nossa, vai ficar lindo. E eu fui deixando ficar branco, entendeu? Fui deixando e assim, isso me deu uma visibilidade incrível. Você sabe que tem mulher que me para na rua para perguntar que cabelo lindo é esse? E o contrário, né, Vângela? Tu ficaste mais jovem e mais bonita. É impressionante, assim, as mulheres me param para perguntar, o que você passa no cabelo? Aí eu respondo, Bepantol. Bom, então, assim, aí o amadurecimento aqui já veio também dessas conversas como a gente fez com você, que foi sensacional. A gente entrevistou a Kika e ela nos deu uma força, uma positividade tão grande uma potência tão grande do seu amadurecimento, que você tinha passado por uma situação muito difícil de saúde, e disse pra gente assim, vão em frente, vocês vão fazer, foi maravilhoso, eu quero te agradecer agora aqui, você aqui, tá bom? Então, algumas pessoas foram muito fundamentais para esse trabalho acontecer dessa forma. O Amir Haddad, Nossa Senhora, olha, assim, eu acho que todo ator devia passar pelo Amir Haddad. Todo ser humano devia passar pelo Amir Haddad. Porque é isso que o Edson falou, antes e depois do Amir, entendeu? Ninguém. Ele te desconstrói e te constrói. Porque ele está lá do seu lado para te abraçar, para te dar um passe. E o Ayrton também, essa pessoa jovem que veio também dando essa força, essa vitalidade, entendeu? A Claudiana, que a gente ficava olhando as pessoas nas ruas, assim, olha aquele corpo, Claudiana, olha aquela senhora, olha como ela atravessa a rua, olha o medo, a gente veio, e aí acho que a gente amadureceu junto, né, Cláudia? Amadurecendo junto. Vamos fazer um gancho na fala dela? Só um minutinho. Eu queria fazer um gancho na sua fala, quando você falou a respeito da importância de ouvir o jovem. Meu filho completou 40 anos agora, nesse mês, e eu sou viúva, e me lembro que a discussão no dia do aniversário era com quem eu ia morar, como se eu tivesse morrido junto. E aí ele mora em Curitiba e eu descobri uma coisa que eu não tinha ouvido falar, que é creche para velhos. E essa creche para velhos, eu falei, mas velhos que passam na minha vara, que pensam nessa hipótese, abominam. Pois mas eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E aí você vê como é que colocam na gente uma velhice que a gente não tem, né? E como o jovem, ou ele nega absolutamente a questão do envelhecimento do pai, da mãe, seja lá de quem for, ou ele tem que solucionar aquilo de uma outra forma. Não existe creche para velhos. Aí eu perguntei assim, mas como creche para velho? Eu nunca ouvi falar nisso no Rio de Janeiro. E não, é que você vai gostar, é um barato. A gente coloca você lá de manhã cedo, aí a pessoa vai, sai, trabalha, faz tudo. E aí quando volta, no final da tarde, vai, pega, aí você está no convívio da família. E o mais importante de tudo, porque lembra que você uma vez falou que você, eu até me identifiquei muito com uma fala
do Renato Russo, só que eu sou professora também, só que no meu caso não foi Renato Russo. Eu cheguei para os meus alunos e falei assim, nós tínhamos que produzir alguma coisa em relação à cultura, e aí eu estava falando que uma das culturas de vivências dos anos 70, 80, 90, não sei que era o Chacrinha. E falei das meninas que a gente podia fazer um espetáculo tipo Chacrinha e que as meninas podiam ser chacretes. E todos eles me olharam e falaram assim, chacretes? Quem são essas? E ali Pensaram que era chiclete. Aí realmente a minha ficha que eu estava ficando velha, né? E aí o meu filho falou isso pra mim, não, mãe, porque olha só, esse negócio de creche para velho é sensacional, porque você já imaginou, ninguém vai estranhar quando você falar da chacrete. Todos eles vão se identificar com você. É um homem de 40 anos, né? É isso que eu queria falar, né? Que eu acho que essa peça, ela realmente tem um cunho reflexivo muito importante, não só para quem está aí na melhor idade, como dizem, que eu não sei nem se é melhor mesmo, mas seja lá o que for, eu como biólogo acredito muito que a gente já tem que nascer tendo consciência dessa nossa finitude, mas eu acho que ela tem um cunho reflexivo muito interessante. Então eu queria parabenizar a todos, principalmente aos jovens que construíram o texto, tá?